Hoje no Bíblia Comentada, falaremos sobre como Jesus confronta as estruturas da religiosidade fria e revela sua autoridade divina através de gestos simples, porém poderosos. O perdão de pecados, o chamado um cobrador de impostos, respostas profundas sobre jejum e a verdadeira essência do sábado. Vamos caminhar com ele por telhados abertos, mesas de pecadores e campos de trigo, entendendo que o reino de Deus é graça que rompe tradições e alcança o coração. Jesus havia saído por algumas cidades da Galileia, curando, pregando e tocando em leprosos, como vimos anteriormente. Mas agora, ele retorna a Cafarnaum, aquela cidade que, mesmo não sendo a sua terra natal, se tornara uma espécie de base de operações do seu ministério. Quando se ouve dizer que ele voltou para casa, a referência provavelmente é a casa de Simão Pedro, que era o local mais habitual onde o mestre se hospedava. E, como já era de se esperar, não demorou muito para que a notícia da sua chegada se espalhasse como fogo em palha seca. Num piscar de olhos, a casa estava tomada por uma multidão sedenta de ouvir, de ver, de tocar, de ser tocada. Gente de tudo quanto era lado. O ambiente era tão apertado que já não havia espaço nem à porta. Mas olha só o que acontece. Em vez de dar prioridade às curas ou aos milagres, que era o que muitos procuravam, Jesus começa a anunciar a palavra. Isso já nos ensina de cara que o foco do ministério de Jesus nunca foi apenas resolver problemas visíveis, mas transformar o interior. Ele pregava o reino, plantava verdades eternas nas almas famintas. Em vez de espetáculos, ele oferecia ensino. Em vez de show, doutrina. E isso num tempo onde até os líderes religiosos haviam se esquecido do que era a centralidade da palavra de Deus. Enquanto ele ensinava, 4 homens chegaram carregando um paralítico. A cena tem um quê de dramaticidade, porque eles estão determinados. Não há espaço, a casa está lotada e o povo espremido não dá passagem. Qualquer um teria desistido. Mas eles não. Aqueles homens, movidos por uma fé que não se acomoda, sobem no telhado da casa. Agora imagine comigo a situação. Num tempo em que os telhados eram feitos com vigas de madeira cobertas com barro endurecido e galhos entrelaçados, eles começam a remover tudo aquilo. E não foi pouca coisa. Era como escavar. Um buraco grande o suficiente para descer um homem numa maca. Numa cultura onde o teto da casa era parte do bem mais precioso da família, isso beirava loucura. Mas a fé que tem coragem ultrapassa qualquer limite social, qualquer barreira física, qualquer obstáculo humano. Eis o momento que corta o fôlego. Eles descem o paralítico bem ali, bem diante de Jesus. O barulho do barro caindo, a luz atravessando o buraco, os olhares todos voltados para cima. E lá vem o homem descendo, suspenso por cordas improvisadas, no meio do ambiente abarrotado. Um silêncio toma conta da casa. E o que Jesus diz a seguir é de arrepiar. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem esperava um levanta e anda se depara com algo muito mais profundo. O Senhor vai na raiz. Ele não começa pelas pernas, começa pela alma. Ele toca no invisível, na parte que ninguém podia ver, mas que era a mais doente. Isso mexe com os escribas que estavam ali sentados. Eles pensam em seus corações. E aqui vale lembrar que no contexto judaico do primeiro século, os escribas eram estudiosos rigorosos da lei, conhecedores minuciosos do Torá, mas também profundamente legalistas. Esses homens não disseram nada em voz alta, mas questionaram dentro de si. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ou seja, eles acusam Jesus de blasfêmia, ainda que em silêncio. Porque, segundo a lei, perdoar pecados era prerrogativa exclusiva de Deus. E se Jesus estava fazendo isso, então ele estava se colocando no lugar de Deus. Mas é justamente isso que ele queria que entendessem. Ele não era apenas um profeta, um curandeiro, um rabi. Ele era o Deus encarnado, o Filho do Altíssimo, com autoridade nos céus e na terra. Percebendo o que eles estavam pensando, porque o olhar de Jesus atravessa o corpo e vai direto na intenção do coração, ele os confronta com uma pergunta que tem mais força do que qualquer argumento. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Jesus está deixando claro que ele tem autoridade tanto para o invisível quanto para o visível.
O perdão dos pecados é invisível, não pode ser provado com os olhos. Mas a cura física é visível, palpável, inegável. E é justamente por isso que ele segue. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Agora, presta bem atenção na escolha das palavras. Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, um título messiânico carregado de significado, que remete diretamente à visão de Daniel capítulo 7, versículo 13, onde aparece o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e reino eterno. Ou seja, Jesus não só está afirmando sua autoridade divina, como está apontando para o cumprimento das escrituras messiânicas. E mais, ele ordena ao homem que se levante, que tome a maca, aquela que por anos o carregou, e que agora ele a carregue, como testemunho vivo da transformação. O paralítico, que outrora era símbolo de limitação, agora se levanta diante de todos. Cada músculo obedece, cada nervo responde, cada célula se reorganiza. Não há hesitação. Ele se levanta imediatamente. E o povo, a multidão explode em assombro. Eles nunca viram nada parecido. E glorificam a Deus dizendo: jamais vimos coisa assim. Aquele dia em Cafarnaum foi marcado por um milagre que não se limitou ao físico. Jesus entrou numa casa comum, mas saiu dali revelado como o Deus que perdoa, o Cristo que restaura, o Senhor que lê corações e transforma destinos. Essa passagem nos convida a olhar além das curas físicas. Ela nos chama a uma fé que remove telhados, que não desiste diante das multidões, que não se cala diante das críticas internas. É um chamado a confiar que Jesus vê a raiz do problema e vai direto nela. E quando ele fala, até aquilo que parecia impossível se dobra diante da sua autoridade. Ele entra em nossa história não apenas para nos levantar, mas para nos perdoar, para nos restaurar completamente. O milagre que ele opera em nós começa no invisível e só depois se manifesta no visível. Logo depois daquele dia inesquecível na casa tomada pela multidão, Jesus saiu novamente para junto do mar. Ali à beira do lago de Genezaré, lugar onde os pescadores conheciam o cheiro da luta diária e onde os humildes ganhavam o pão com suor, uma nova multidão se ajunta ao redor dele. E ele, mais uma vez, faz o que sempre fazia: ensinava. Não se importava com o chão de areia, com o sol da Galileia ou com o burburinho das ondas ao fundo. A prioridade dele era sempre comunicar a verdade do reino. Aquele mar que outrora fora testemunha de tantos peixes sendo lançados nas redes, agora presenciava almas sendo pescadas pela palavra viva que saía de sua boca. É nesse ambiente que a narrativa nos apresenta um personagem surpreendente. Passando por ali, Jesus vê um homem chamado Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Sim, era um publicano, um cobrador de impostos. E não qualquer imposto, ele era agente do Império Romano. Para os judeus, esse tipo de pessoa era tido como traidor da pátria, alguém que se aliava ao opressor estrangeiro para tirar dinheiro do próprio povo. Os publicanos eram tão mal vistos que muitas vezes eram colocados no mesmo nível dos pecadores públicos, como prostitutas e ladrões. Eles não podiam nem testemunhar em juízo e eram excluídos das sinagogas. Eram párias sociais. Mas é justamente sobre esse homem, com a ficha suja diante dos olhos da religião, que Jesus lança seu olhar. E o que ele diz não é uma advertência, não é um julgamento, não é uma acusação. Ele simplesmente diz: segue-me. E não há rodeios no texto. Levi se levanta e o segue. O convite é feito com autoridade, mas também com graça. Um chamado que atravessa a rejeição da sociedade, a vergonha de um passado sujo e vai direto no coração. É um convite que transforma. Levi não hesita, não argumenta, não adia. Ele levanta e segue. E esse levantar não é só físico, é espiritual. É um romper com o sistema antigo. É um ato de coragem. É abandonar o balcão da injustiça para seguir aquele que é a justiça encarnada. E o cenário muda. Agora, estamos na casa de Levi. Ele prepara um banquete para Jesus. E não está sozinho. Muitos outros publicanos e pecadores estavam ali à mesa com Jesus e seus discípulos. A casa de Levi, que antes era um local de coleta, agora é lugar de comunhão. Onde antes se contava moedas, agora se repartia pão. Onde havia distanciamento por causa do pecado, agora havia proximidade por causa da graça. Os rejeitados da sociedade estavam sentados com o Messias. E isso não passou despercebido pelos fariseus e escribas. Aqueles que se consideravam guardiões da pureza religiosa não suportavam a ideia de ver Jesus comendo com aquela gente. E eles murmuram, cochicham, perguntam aos discípulos: por que come e bebe com publicanos e pecadores?
É uma pergunta carregada de escárnio. Para eles, sentar-se à mesa era sinal de comunhão, e ter comunhão com pecadores era impensável. Mas Jesus ouve e responde com uma sentença que ecoa até hoje, cortante e amorosa ao mesmo tempo. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Com isso, ele deixa claro a essência do seu ministério. Ele é o médico das almas, e o médico não foge da enfermidade. Ele vai onde estão os doentes. O pecado não repele Jesus. É justamente o motivo pelo qual ele veio. E olha que irônico. Os fariseus, tão certos de sua própria justiça, estavam mais doentes do que os próprios pecadores. Mas não percebiam. A cegueira deles era ainda mais perigosa. Achavam-se sãos, mas estavam mortos espiritualmente. Levi, por outro lado, sabia que era doente. E por isso estava pronto para ser curado. O convite de Jesus não é para quem se acha perfeito. É para quem reconhece sua miséria e tem coragem de deixar tudo por um novo caminho. Jesus come com os pecadores porque ele veio redimir os rejeitados. Ele senta-se à mesa com os desprezados porque o reino de Deus se estende até os cantos esquecidos da humanidade. O chamado dele não é por mérito, é por graça. Ele não veio selecionar os bons. Ele veio buscar os perdidos. E enquanto os fariseus se fechavam em sua arrogância, Levi abria as portas da casa e do coração. A mesa, antes símbolo de exclusão religiosa, torna-se sinal de inclusão divina. A gente percebe aqui como Jesus confronta as estruturas da religiosidade vazia. Ele não compactua com o pecado, mas também não se distancia do pecador. Ele toca onde ninguém toca, vai onde ninguém quer ir, e transforma o ambiente com sua presença. O Evangelho não é uma bolha para os santos, mas um rio que corre no vale onde habitam os quebrantados. O Evangelho é a boa notícia que alcança quem está à margem e o traz para o centro da graça. Enquanto a poeira da polêmica do banquete na casa de Levi ainda nem havia assentado direito, um novo conflito começa a tomar forma. Agora, a questão gira em torno de práticas religiosas, mais especificamente o jejum. Fariseus e discípulos de João se aproximam com uma pergunta carregada de comparação e insinuação. Por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Aqui é preciso entender o pano de fundo. O jejum, para os judeus do primeiro século, era uma prática profundamente associada à piedade, arrependimento e consagração. Embora a lei de Moisés só exigisse jejum obrigatório no dia da expiação, o Yom Kippur, que era celebrado uma vez por ano, os fariseus haviam instituído jejuns regulares 2 vezes por semana, nas segundas e quintas-feiras. Isso havia se tornado um marco de santidade exterior, um selo de religiosidade que colocava quem jejuava com frequência em um patamar mais elevado na escala espiritual. Já os discípulos de João, por sua vez, jejuavam com motivação ligada à expectativa do reino, ao arrependimento iminente, à preparação para a chegada do Messias. Então, quando olham para os discípulos de Jesus, andando, comendo, bebendo em festas, sentados com pecadores, aquilo parece, aos olhos deles, um escândalo. Afinal, como pode alguém que se diz homem de Deus permitir que seus seguidores não jejuem como os piedosos da época? Mas Jesus, com aquela sabedoria que desarma toda falsa espiritualidade, responde com uma imagem simples, porém carregada de sentido. Podem, por acaso, jejuar os convidados do casamento enquanto o noivo está com eles? No contexto judaico, uma festa de casamento era sinônimo de celebração intensa, de alegria profunda. Era comum que as festividades durassem até 7 dias, com muita comida, vinho e música. Jejuar durante um casamento era algo totalmente impróprio, quase ofensivo. E ao se colocar como noivo, Jesus está fazendo algo tremendo. Ele se apresenta como o centro da celebração, aquele cuja presença transforma luto em dança. O tempo da sua presença entre os discípulos não era tempo de lamentar, mas de se alegrar. Eles estavam diante do noivo de Israel. Aquele que viera cumprir o pacto antigo, como o esposo que vem buscar a noiva, um eco das palavras dos profetas como Oséias e Isaías. O noivo havia chegado, e isso mudava tudo. Mas ele segue e diz: dias virão em que o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Essa é a primeira pista, ainda velada, sobre sua morte. Ele aponta profeticamente para o momento em que seria arrancado, como quem antecipa o drama da cruz. Quando esse tempo chegasse, sim, haveria choro, jejum, dor. Mas por enquanto o noivo estava ali, era tempo de festa, era tempo de evangelho vivo, era tempo de luz em meio às trevas.
Em seguida, Jesus lança mais duas parábolas curtas, mas poderosas. A primeira: ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo novo tira parte da roupa velha e o rasgo fica ainda maior. Aqui, ele está dizendo que a proposta do reino de Deus não pode ser enxertada nas estruturas envelhecidas da religiosidade judaica que havia perdido seu espírito. A tentativa de remendar algo antigo com algo novo, sem transformação completa, acaba por destruir tudo. O Evangelho não é um acessório, não é um ajuste em cima do que já existe. Ele exige novidade de vida, ruptura com os velhos moldes. E ele reforça essa verdade com uma segunda figura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho rompe os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas vinho novo se põe em odres novos. Essa era uma imagem muito conhecida. O vinho, quando novo, ainda está em fermentação. Isso significa que ele libera gases, se expande. Os odres, bolsas feitas com couro de animal, precisavam ser novos e elásticos para suportar essa pressão. Um odre velho ressecado se romperia. O vinho novo exige estrutura nova. O ensinamento aqui é claro e profundo. O Evangelho de Jesus não pode ser contido em moldes religiosos inflexíveis. A nova aliança não se encaixa nos velhos esquemas. Ele não veio para fazer reformas na religião do tempo. Ele veio para estabelecer algo completamente novo, vivo, em expansão. A religião dos fariseus era um odre velho, endurecido por tradições humanas, incapaz de suportar a fermentação da graça. Jesus está dizendo: é preciso nascer de novo. Não dá para carregar a mentalidade antiga e tentar viver o reino. A graça, o amor, a liberdade que ele traz exige um coração novo, uma estrutura renovada, um espírito quebrantado e maleável. Na sequência, o cenário muda novamente. Estamos agora num ambiente campestre, em um dia de sábado. Jesus e seus discípulos caminham pelos campos de cereal. E ao passarem por ali, os discípulos começam a colher espigas, esfregando-as com as mãos e comendo os grãos. Para um olhar superficial, seria apenas uma cena rotineira, até bucólica. Mas para os fariseus, isso era uma afronta. O sábado, o Shabat, era e ainda é um dos pilares da identidade judaica. Desde o mandamento entregue em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, o povo de Israel havia sido orientado a guardar o sétimo dia como santo, separado, cessando de todo o trabalho. Ao longo dos séculos, os líderes religiosos adicionaram uma série de interpretações e regras minuciosas sobre o que era ou não permitido fazer nesse dia. Criaram uma cerca ao redor da lei. Chegou-se a catalogar 39 categorias de atividades proibidas no sábado, incluindo colher, esfregar e preparar alimentos. A intenção inicial era proteger a santidade do dia, mas o que era bênção acabou se tornando um fardo. Assim, quando os fariseus viram os discípulos colhendo espigas, apontaram o dedo e perguntaram: "Vê, por que fazem o que não é permitido no sábado?" A acusação era clara: violação do descanso sagrado. Eles estavam menos preocupados com a fome dos discípulos e mais empenhados em policiar a religião com frieza legalista. O coração deles estava endurecido pelo zelo sem compaixão. Jesus então responde com sabedoria desconcertante, trazendo à tona uma referência poderosa. Ele diz: "Nunca leram o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e os deu também aos que estavam com ele." Aqui, Jesus está apontando para o episódio registrado em 1 Samuel capítulo 21, quando Davi, fugindo de Saul, chega a Nobe e, faminto, recebe do sacerdote os pães consagrados. Aquilo era de fato um alimento sagrado, reservado apenas aos sacerdotes, conforme Levítico capítulo 24. Mas diante da urgência e da necessidade, o sacerdote entende que a vida humana tem precedência sobre o ritual. Jesus usa esse exemplo para mostrar que a compaixão e a necessidade real são mais importantes do que a interpretação fria da letra da lei. E isso, vindo de Davi, o grande rei, o homem segundo o coração de Deus, era um argumento de peso. Jesus está dizendo, em outras palavras: se Davi fez isso e vocês o reverenciam, por que condenam meus discípulos por algo muito menos grave? Mas o ponto alto vem logo em seguida. Jesus diz: "O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Essa frase é uma chave. O sábado não foi instituído como uma prisão religiosa, mas como um dom. Era um presente de Deus para o ser humano, um dia para descanso, renovação, alegria, comunhão. Os fariseus inverteram o propósito, colocaram o homem a serviço do sábado, tornaram a lei um peso.
Jesus, com essa declaração, restaura o sentido original. Ele devolve leveza ao que havia se tornado opressivo. E ele finaliza com autoridade incontestável. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ao afirmar isso, Jesus está reivindicando sua soberania sobre o próprio tempo sagrado instituído por Deus. Ele não está apenas interpretando a lei, ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. E novamente, ao usar o título Filho do Homem, ele faz eco àquela figura gloriosa de Daniel capítulo 7. Aquele que vem com as nuvens do céu e a quem é dado domínio eterno. Essa declaração é revolucionária. Mostra que Jesus está acima das instituições, acima das interpretações humanas, acima da religião que se tornou insensível. Ele é o Senhor da criação e, portanto, tem autoridade sobre o tempo. Ele não anula o sábado. Ele o redefine. Não destrói a lei. A cumpre em sua plenitude e mostra seu verdadeiro espírito. Essa passagem nos confronta com algo profundo. Até que ponto transformamos bênçãos de Deus em fardos por causa da religiosidade seca? Quantas vezes priorizamos regras e esquecemos das pessoas? Jesus está nos mostrando que a fé viva é sempre compassiva, flexível, centrada no amor e na vida. Ele não veio para encaixar-se nos moldes religiosos, mas para ser o molde da nova humanidade. Um novo vinho em novos odres. Um novo sábado, centrado no Senhor da graça. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre um dos momentos mais marcantes do início do ministério de Jesus, quando ele revela, com palavras e ações, quem realmente é, o Filho do Homem, com autoridade para perdoar pecados, o médico das almas quebradas, o noivo que traz festa àqueles que antes viviam em luto, e o Senhor até mesmo do sábado, o tempo sagrado que muitos haviam transformado em prisão. Acompanhamos Jesus entrando novamente em Cafarnaum e, diante da multidão espremida ao redor dele, vimos um grupo de amigos que, com fé ousada, não mediu esforços para colocar um paralítico diante do mestre. O telhado foi aberto, a maca desceu e o perdão veio antes da cura. Uma lição que nos desmonta. Nosso maior milagre não está nas pernas que andam, mas no coração que é limpo. Depois, seguimos Jesus até o lugar onde ninguém esperava vê-lo, no balcão de um cobrador de impostos. E o que parecia escândalo para os fariseus era, na verdade, o reflexo puro do Evangelho. O chamado a Levi foi como um raio de graça atravessando uma alma rejeitada. O publicano virou discípulo, e a mesa, antes símbolo de pecado, virou altar de comunhão. Entre copos e pratos, o céu tocou a terra. Em seguida, ouvimos perguntas sobre jejum. E Jesus, com autoridade e ternura, nos mostrou que sua presença entre nós é motivo de celebração. O reino que ele inaugura não cabe nos remendos do antigo sistema. É vinho novo que precisa de recipiente novo. É vida que borbulha, que expande, que desafia estruturas envelhecidas pela rigidez da religião. Encerramos esse trecho do Evangelho caminhando com ele por campos de trigo num sábado. E ali, numa colheita simples feita com as mãos, o mestre ensina que o descanso divino não é um fardo, mas um presente. Que o sábado foi feito para o homem, e não o contrário. Que a lei, sem amor, oprime, mas com Jesus, liberta. Ele é o Senhor até mesmo do tempo. Senhor da criação, da compaixão, da interpretação e da restauração. Que essas palavras ecoem no nosso coração como o som dos passos de Jesus na areia. Que a gente aprenda com os amigos que abriram o telhado, com Levi que largou tudo, com os discípulos que colheram espigas. E que não sejamos como os fariseus, que mesmo com os olhos cheios de religião, tinham o coração vazio de misericórdia. Que o Evangelho nos transforme por dentro e nos ensine a ver como Jesus vê. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.